E no momento que ela ocorreu, no momento que eu vim para o Internacional, foi no melhor momento da minha carreira, mas foi com 31 anos. Na Turquia pude jogar com o Adebayor, com o Aaron Lennon, da seleção inglesa, que acho que é um dos jogadores mais jovens a disputar a Copa do Mundo, né? A gente manteve uma base forte do ano passado e o co-irmão, ele vem de uma outra situação onde ele está remontando muito a sua equipe. Então, cara, eu visto a camisa do time do Clube do Povo. Uma música do povão. Pô, combinou assim, de uma forma, se tivesse planejado, a gente brinca, eu e o Maurício, não teria dado tanto certo. O Olhos Papo está no ar, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast. Que você sabe muito bem, vocês já reconhecem todo esse contexto, todo esse entorno. É gravado no Rocket Club, esse bar tão sensacional de São Leopoldo. E antes de passar a bola literalmente para o nosso convidado de hoje, eu preciso fazer aquela solicitação que não custa nada para vocês, que é o quê? Se inscreve no nosso canal, dá o like, ativa as notificações, isso é super importante para a gente ter um feedback se vocês estão curtindo o nosso conteúdo e para a gente seguir tocando ficha, seguir trazendo pessoas diferenciadas, como é o caso do nosso querido Pedro Henrique, atacante do Inter. Tudo bom, Pedro? Tudo bom. Obrigado por ter vindo aqui com a gente. O Pedro Henrique veio aqui e nos deixa muito feliz de trazermos pessoas como ele e termos apoiadores tão grandes quanto uma instituição como o Internacional. O primeiro deles é o Galeto do Marquês, que faz sequência de massas, de galetos. Daqui a pouquinho vai ter uma surpresinha, faz também uma pizzinha de forno a lenha à noite. E também a ATP Global, uma empresa gigantesca, uma multinacional que faz eventos, que tem infraestrutura, que tem manutenção, que faz um trabalho voltado também em estádios, em aeroportos, enfim, tudo que tu necessita de tecnologia, de iluminação, é um serviço totalmente entregue pela ATP Global. Tá aqui o link, os arrobas. Você pode saber um pouquinho mais dessa empresa, esse nosso novo apoiador que está conosco em 2023, como o Galeto do Marquês. Então nos deixa muito felizes em termos, começando, digamos assim, com o pé direito. A gente está falando sobre toda essa questão. Eu trouxe o Pedro aqui, um cara que recentemente chegou no Internacional, e eu estava em casa estudando, vendo algumas entrevistas que tu já deu, pensando em algumas abordagens para trazer, e eu me lembrei de uma passagem. Hoje eu sou assessor de imprensa de um deputado federal, nada a ver, né, com esporte, mas eu já trabalhei no esporte como repórter esportivo no Grupo Sinos, aqui da região, durante um bom tempo. Trabalhei 11 anos e meio ao todo ali. E eu me lembro que uma vez o Filipão veio a São Leopoldo, né? O Arilson era treinador do Aimoré, eu fazia cobertura aqui regional. E o Filipão chegou ali e o presidente do Aimoré, que era meu brother, falou assim: ó, Matheus, ele não quer imprensa, mas tu é nosso parceiro, chega aqui, tal hora, o Filipão vai estar aqui. Beleza, cheguei no Cristo Rei, e nisso ele já estava lá, na resenha com o Arilson e tal, né? Que é um cara que hoje também é meu amigo, assim, pessoal, o Arilson, uma figuraça, né? E aí ele foi conversar com os jogadores, o Aimoré estava na divisão de acesso, às vésperas de uma subida, estava indo para a semifinal, ganhava, subia. Daí eu pensei, cara, o que esse maluco vai falar, né? Pentacampeão, treinou a Seleção Portugal, treinou Chelsea, já tinha passado por isso tudo. Eu pensei, o que ele vai largar? E aí quando ele sentou e conversou com os jogadores, ele falou, quando eu tava no Caxias, assim, a gente tava, o jogo era contra não sei qual clube, aí eu tinha tal atleta, daí eu pensei, que cara diferenciado, olha como, não só o fato dele ser humilde, como ele reconhece, ele consegue enxergar o momento que ele tá, né? E nada é por acaso, e não por acaso ele se tornou o que ele se tornou no ramo do futebol. E essa história que eu conto é porque a gente conhece um pouquinho da tua passagem, eu acompanhei, todo mundo que certamente esteve aqui viu também a tua entrevista com o Duda, tu e o Alemão, algumas tantas outras que tu já deu, e falam muito sobre a tua passagem pela Suíça, pela passagem de outros países, até a tua chegada no Inter agora, mas eu quero que tu fale um pouquinho sobre esse teu início. A gente sabe que tu teve também uma passagem aqui no Rio Grande do Sul, e a gente tem um público também interiorano que gosta de ter e de enxergar essa vivência do jogador, que é muito fácil, né? Tu vê o cara já tá no Inter, esse ano vai jogar uma Libertadores da América, mas como é esse princípio e como foi os teus primeiros passos aqui no interior gaúcho? Bom, primeiramente, saudar todo o teu público, agradecer pelo convite a toda a tua equipe aí também. Esse lugar fantástico, né? Fui muito bem recebido pelos meninos. E sempre uma honra poder falar, não só sobre futebol, falar sobre tudo que a gente viveu. O futebol, ele te traz muita coisa e para mim, na minha vida, não foi diferente. Desde o início, o futebol sempre agregou muito mais do que só a bola, só aquilo
do contexto básico. E te confesso que fiquei muito tempo fora e sentia saudade não só dos meus amigos e família, mas eu tinha saudade de sentir novamente o que era respirar o ar, de jogar novamente, não só no Brasil, mas jogar aqui. Eu tenho 32 anos, como eu sempre digo, eu estou indo para uma reta final, quem sabe de carreira, e às vezes a gente acaba lendo algum comentário ali na internet que ela nos aproximou tanto hoje com as redes sociais, e às vezes algumas pessoas ali, um velhinho e outro, ele comenta assim: continua assim, guri, que tu tem futuro, um dia tu vai pra Europa. Eu falei, porra, e aquilo te dá um ar novamente de, cara, eu volto lá atrás, eu volto novamente a ser aquele guri lá da linha Pinheiral de Santa Cruz do Sul, com sonhos. E olha que eu passei, assim, do nível dos meus sonhos, eu fui muito além daquilo lá que eu tinha lá atrás. Eu sempre fui muito sonhador e botei em prática tudo aquilo ali, sempre me entreguei de corpo e alma no futebol, porém o sonho sempre estava comigo, sempre fui um menino sonhador, sempre fui um cara que valorizei as minhas origens, por mais que todos esses 10 anos que eu fiquei fora, eu fiz uma esponja, eu tentei puxar tudo aquilo e reservar como cultura, como convivência com outras pessoas de outros países, outras línguas. Eu peguei tudo que tinha e botei na mala, e quando eu voltei para cá, eu falava para minha família, eu tenho só essas malas aqui, mas a bagagem que eu estou trazendo comigo, ela é muito extensa. Mas falando mais daqui, falando de tudo que o Rio Grande do Sul, a nossa terra, nos proporciona, que é toda essa rivalidade, o futebol, as nossas culturas, poder voltar para cá, poder conviver, poder ter essa conexão muito bonita com o torcedor internacional, e confesso até com o rival, que eu recebo mensagens das pessoas na rua me param, isso é gratificante, são aquelas coisas que, não é o clichê que o dinheiro não paga, é aquelas coisas que o futebol ele te dá além das quatro linhas. Tu falou que acabou indo além do que tu imaginava, né? Claro, tu em várias entrevistas já falou a tua conexão, o quanto tu sempre foi colorado, né? E identificado com o clube. A tua carreira tomou um rumo que parecia que não teria essa passagem por aqui, né? Mas quando tu fala sobre ir além, o que tu planejava? O que tu ambicionava? Era uma disputa de gauchão? Qual foi o primeiro clube que tu jogou? Comecei no Santa Cruz. No Santa Cruz mesmo? Na cidade. Comecei no futsal logo após, fui pro campo no Santa Cruz. E sempre escutando muito rádio com o meu falecido avô. E o rádio, ele te fantasia coisas diferentes que a TV mostra. E a acessibilidade antigamente era um jogo no domingo e na quarta. Quem dirá tem um canal a cabo no interior, ainda mais bem no interior onde os meus avós moravam. Então o rádio ele te transformava todo aquele sonho que eu falei antes em coisas assim, quem sabe um dia eu vou estar jogando no Beira-Rio, uma oportunidade de jogar um jogo no Beira-Rio, quem sabe eu vou ter a oportunidade de fazer um gol e correr lá pra galera. Cara, e o desenho da minha carreira ele se transforma em fazer tudo lá fora. Eu fui muito cedo para fora, eu me profissionalizei, eu fiz a base no Santa Cruz, eu fiz a base também no Grêmio, me profissionalizei no Caxias e com 20 para 21 anos eu fui para fora. E faço toda a carreira lá. E com o passar dos anos, chegando naquela faixa de 30 anos, eu tenho uma lucidez, uma interpretação de que a probabilidade ela começa a ser menor ainda. E no momento que ela ocorreu, no momento que eu vim para o Internacional, foi no melhor momento da minha carreira, mas foi com 31 anos. Então, eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade, que ela é difícil de acontecer. Não foi por falta de convite de outros clubes também do Brasil, mas em todos os clubes que eu passei, eu pude ter êxito, eu pude ser protagonista, pude conquistar títulos e não era fácil poder voltar. E como ocorreu essa vinda para o Internacional foi exatamente quando era para acontecer, pela relação que eu tinha com o presidente do clube turco. Eu tinha mais de 2 anos e meio de contrato, eu estava na véspera de Copa da Turquia. Cara, assim, coisas que eu digo assim, eu e minha esposa a gente fala, quando é para acontecer, independente de como está a situação, ela vai acontecer. Então, um ano antes, o Internacional tinha estendido o convite e eu, pelo fair play financeiro, meu antigo clube me vende para o rival lá na Turquia, do Kayserispor para o Sivasspor. E eu falei, assinei um contrato de 3 anos agora, e eu disse assim para ela, não é para mim. Não é para mim, tá legal. Eu sou um cara realizado, eu acho que atingi coisas na minha carreira assim, eu pude dar uma condição legal para minha família também,
Então eu vou valorizar quem me valorizou aqui fora e tá tudo beleza. E aí deu uma gravidez praticamente, foram 9 meses após o Inter me chama novamente, da maneira mais difícil de uma negociação ocorrer, aconteceu. E eu acabei vindo e tô podendo aí desfrutar de todos esses momentos. A gente vai falar de Inter, com certeza, muita gente veio aqui, inclusive, por esse motivo. Mas sobre essa tua estadia, essa tua passagem, né, distante, tu comentou, acho que no episódio, inclusive com o Duda também, que tu viu no Rennes, eu acho, crescer pro futebol, aí existia profissionalizar o Dembélé, né? E quem mais foram os atletas que tu teve essa experiência de caras diferenciados no sentido de dentro de campo e também de fora de campo, que tu falou isso no início, assim, sobre o fato da bagagem que o futebol traz, das relações, das experiências, que no final das contas pode parecer meio piegas, mas de fato é, né? Tu nunca... tu pode lembrar de um carro que tu comprou, mas sempre vai ser uma ocasião com um amigo, uma viagem que tu fez. As experiências, elas marcam mais. O que aconteceu, assim, durante essa tua passagem lá que pra ti talvez seja assim, ó, ali eu cheguei no ápice, ou foi algo que marcou muito, assim, a minha vida naquele momento? É que naquele momento ali no Rennes era um grande teste-chave na minha carreira por atingir um alto nível de jogar uma top 5 no mundo, que é a Liga Francesa. E o surgimento dele é engraçado porque foi numa segunda-feira, com o treino dos não relacionados e contra os reservas que jogaram no fim de semana, e esse menino dos juniores arrebentou com o treino. Batendo com a esquerda, batendo com a direita. Quem é esse menino, cara? Quem é esse cara aí? Onde é que ele tava? Ele tem 18 anos e ele é dos juniores. E o treinador pegou, não só como botou ele no primeiro time, botou ele titular no sábado, 2 gols contra o Bordeaux, nunca mais saiu do time, foi vendido e a carreira dele logo em diante. Beleza. Exatamente. E mostrou o quão o futebol ele é dinâmico, só que aquilo foi algo raro, que eu não presenciei, eu só escutei histórias de jogadores, fulano subiu e de repente... E com ele aconteceu aquilo ali. E com ele aconteceu algo bem raro pelo talento fora do comum que ele tinha. Um menino com um grau técnico muito alto e outras experiências também. Na Turquia pude jogar com o Adebayor, com o Aaron Lennon, da seleção inglesa, que acho que é um dos jogadores mais jovens a disputar a Copa do Mundo, né? E o que me chamou a atenção é não a simplicidade só em palavras, a simplicidade de ser uma pessoa simples, por mais que o externo, quem sabe uma rede social, a gente brincava com a Adebayor, que ele tinha 10 carros lá em Togo, que é o país dele, de todas as marcas, na convivência do vestiário, primeiro que ele gostava muito de brasileiro, ele até brincava comigo, tu brasileiro, tu tá parecendo um norueguês, ele brincava assim comigo. Mas na forma que eu dava o tratamento de como conversar, o estilo de jogo, ele falava, não, realmente tu é brasileiro, realmente tu tem algo diferente e pude conviver assim com ele, com outros exemplos, jogadores, por exemplo, o Gourcuff na França, eu joguei com o Gourcuff e o pai dele era o treinador, que era o Gourcuff pai. Uma relação meio tensa, porque o filho muito quieto, o filho também vindo com muitas lesões nos anos antes quando jogou no Lyon, e o pai um cara, sabe, carrancudo, e botava os brasileiros às vezes no banco, então a gente ficava com aquela coisa assim, o próprio filho dele tá falando dele aqui no vestiário, como é que deve ser em casa depois, sabe? Coisas diferentes assim, situações não inusitadas, situações que eu me senti privilegiado, e como tu diz, não é algo material, é algo que tu viveu, é algo que tá na tua memória e que tu vai recordar para sempre. Claro, enquanto a gente tava conversando aqui, algumas pessoas talvez na imagem, na maior aqui, verificaram que chegou uma coisinha. Quase me distraí mesa, aqui. Né? Eu vi que ele deu uma escapada de olho ali, tem que retomar o raciocínio. Chegou a pizza do nosso querido Galeto do Marquês, pizza forno a lenha aqui, alguns sabores solicitados pelo Pedro, né? É verdade. Foi a margarita, isso? E a toscana, solicitado por ele, e eu humildemente pedi um 4 queijos. O terceiro eu deixei. O terceiro deixou pra mim. Um pouco de classe, né? Deixou pra mim, o 4 queijinho ali, só pum. Até te convoco depois, ô Bistequinha. Traga mais uma lá pra nós dar mais uma fatiadinha aqui, perdão. Ou já tá em cubinho? Já tá em cubinho, desculpa, perdão. Retiro o que eu falei. Inclusive, aproveitar para apresentar Guilherme Biteco, nosso produtor, na função, além de entregador de pizza, faz toda. Só esperando os cortes, né? Só as polêmicas. Só a polêmica, exato. Anderson Cabelo faz a edição, captação de vídeo. Tem o Matheus Giuseppe, que faz o tratamento do nosso áudio, dá uma chiadinha, ele trabalha, ele não tá aqui hoje conosco, porque tá com Covid. Mas tá tudo certo, tá bem. Boa recuperação. Tá tranquilo, amanhã já tá liberado, já passou o período. E ainda a gente tem mais um elemento, que é o Bruno Barreto,
que também faz parte do Caixa Preta, não sei se tu conhece o Barreto. Acompanha aquelas figuras ali. Maluco ali. O Barreto faz os nossos cortes, esses fatídicos, né? Esses polêmicos ficam a cargo do Barreto, que chegou agora com a gente no finzinho do ano e agora tá tocando ficha com a gente. Fica à vontade para ir puxando um pedacinho aqui enquanto a gente fala. Rapidinho, então, vai. Enquanto isso, nós vamos rememorando. Tu tava falando sobre o fato de que tava um sonho um pouquinho mais distante, né? Essa vinda pro Inter, né? Pela tua idade. E tu não vê, eu enxergo hoje como a maturidade do atleta, do jogador, ela tá um pouquinho, talvez também pelos avanços de preparos físicos, mas muitos jogadores chegando ao auge entre 27 e realmente 32 anos mais ou menos, chegando no ápice, que antes se estourava um pouquinho mais lá adiante, de ver atleta melhorando a performance, evoluindo ou aprendendo justamente com esses intercâmbios. Tu também te vê assim melhor preparado hoje? E tu já sente alguma coisinha de questão de recuperação, que talvez há 4 anos atrás não era o mesmo? Cara, eu vou encaixar mais uma vez a palavra privilegiado. Hoje o futebol, a ciência está muito dentro do futebol. A fisiologia, toda a preparação. Hoje os funcionários dentro do vestiário são vários funcionários, porque cada jogador tem um biotipo diferente, entende? Então a gente tem principalmente, digo agora pelo meu clube, pelo Internacional, uma equipe muito profissional, uma equipe que te dá totais condições, vai da mentalidade do jogador usar aquilo ali, se preparar, chegar um pouquinho mais cedo. Isso aí não serve só para o menino de 32 anos, serve para aquele menino de 20 também, porque ele também pode ter um desconforto muscular, porque não fez uma semana de atenção, de recuperação pós-jogo. A gente tem um calendário aqui, né? Quarta, domingo, que vai ser a mesma coisa para aquele cara daqui a um pouco que está com 30, 32, que se cuidou e ele está na ponta dos cascos, que aquele menino ficou para trás. Então, não basta termos só a ciência, tem que usar ela também. Temos gerações diferentes, né? O menino de 20 anos não é o Pedro ali de 20 anos em 2010. As coisas estão mudando, temos toda essa ferramenta que é para nos auxiliar, mas às vezes ela acaba nos distraindo muito mais fácil. Mas te confesso que hoje em dia tem que ter um cuidado com o sono. Tem hora para fazer tudo, mas tu tem que fazer de uma coisa diferente. Quando tu era menino, tu podia aproveitar um pouquinho mais a hora do lazer, agora tem que aproveitar com um pouquinho mais de responsabilidade. E dá para estender a carreira em alto nível, dá para ainda fazer com que não só os números, mas a tua performance seja em alto nível para aproveitar essa ciência que hoje é tão avançada no futebol. E além de comer bergamota com o alemão no quarto, tu falou sobre o celular e um detalhe importante, assim. Uma das vezes que eu tava conversando com o Pedro pelo WhatsApp, tu me mandou um áudio e eu ouvi, peraí, eu vi no fundo que tu tava ouvindo o podcast do Duda. Pode ser. O investigativo, né? Pode ser. O que tu costuma fazer, assim, eu brinquei, além de comer a bergamota no vestiário, na concentração, agora vai retomar essa sequência de concentrações. O que tu costuma fazer, assim, né, pra passar o tempo? Ou não só pra passar o tempo, o que tu costuma fazer em casa, lazer, enfim, outras coisas que te envolvem para além do futebol. Que a gente já trouxe aqui o Rafael Sobis, né? E o Sobis comentou com a gente, assim, que ele nunca foi um cara muito adepto de videogame, de coisa. Era um cara que não gostava nem muito de consumir o futebol. Ele era meio outsider, meio underground, assim, gostava do rock and roll, não gostava tanto do pagode. Era um perfil diferente. Eu acho que eu vejo que o Gustavo Scarpa, aparentemente, também é de uma linhagem diferente. Ele anda de skate, faz umas paradas diferentes. O que tu faz que talvez as pessoas não saibam, assim, no teu momento de lazer ou de preparação até para os jogos? Para deixar bem claro que o público daqui a um pouco interprete aquilo do Rafael Sobis, não que ele não veja, né? Sim. Ele vê num teor um pouco diferente, claro. Não em tanta intensidade. Algum e outro jogo, dizer que não vê, eu acho que ele fez um marketing um pouquinho assim só para destoar, porque eu entendi a crítica dele pelos jovens hoje se deslumbrarem com coisas, né, um pouco mais superficiais. Eu hoje tenho um cotidiano diferente do que eu tinha quando morava fora, porque lá eu tinha muito mais tempo para fazer as coisas, ou no caso eu tinha tempo vago para muitas coisas. Ficar em casa assistindo o Caixa Preta, o Pretinho Básico, uma rádio AM que tinha um programa de esporte. Eu assistia tudo porque eu tinha muito tempo para estar em casa. Voltando para cá, eu aproveito a minha filha, vejo os meus amigos, vou a Santa Cruz,
tenho a minha filha que está em Caxias, estou em Porto Alegre, tenho as viagens, então eu tenho pouco tempo para sentar ali, escolher aquele podcast inteiro. Por isso que eu brinco dos cortes, eu pego os cortes porque ali tu vai dando uma mastigada. E se tá muito bom, não, esse aqui eu vou assistir todo. Aí tem uma viagem daqui a um pouco, uma Sul-Americana, Libertadores, que ela é mais longa, tu vai acabar usando aquele tempo. Porém, eu acompanhava muito mais quando eu estava fora. Por incrível que pareça, quando eu estou aqui, eu estou vivendo mais as coisas materialmente, sabe? Ser humano comigo, sentar, ver meu amigo ali, sabe? Curtir, ver minha avó lá em Santa Cruz, ir para uma Oktoberfest que eu não fui há mais de 10 anos. Brinquei antes com o Potter aqui, cara, eu nunca fui no Planeta Atlântico. Saí cedo, e não sei se vou agora, porque a gente tem o gauchão em andamento, então... Mas eu tenho a possibilidade de viver mais aqui. Por mais que eu não tenha tanto tempo, essa parte de acompanhar a mídia, eu pego ela em pedaços, em cortes. Porém, eu sou adepto a acompanhar tudo. Eu não escuto só sobre futebol e vejo só futebol. Eu gosto de acompanhar um pouquinho de tudo que acontece, até política, que, entre aspas, eu sei que tu trabalha no ramo, ela é tão, vamos usar uma palavra um pouquinho mais leve, chata não, eu acho que ela exige muito das pessoas de lacrar, esse é muito bom e esse aqui não presta nada. Eu acho que tudo é um equilíbrio. O teu não é tão bom assim, porque esse aqui tem os defeitos. Pedro, então tá em cima do muro? Não, eu acho que eu só tenho uma opinião um pouquinho mais equilibrada, porque eu sei que ambos lados têm seus defeitos e suas qualidades. E muito da sociedade ali fora, ela tá rotulando de que ou esse é o Deus ou esse é o demônio. E não é assim. Isso eu acho que afasta, né, Pedro? As pessoas pegaram uma certa... demonizam a política. E eu penso que é o contrário. Se tu é um cara honesto, né, do bem, que tem uma família e coisa, tu tem que estar próximo da política. Tu tem que discutir, claro que numa boa, algo construtivo, sem tu levar, a gente conversou com o Potter sobre sem tu carregar como uma paixão, né, racionalmente, pensar no bem comum, digamos assim, mas é algo que precisa. É uma parada que tu acompanha também, que tu costuma, sei lá, noticiário ou através das redes mesmo. Tu procura estar bem informado e lá fora tu também se mantinha assim. Porque eu tenho amigos que são políticos, eu tenho amigos que trabalham na polícia, eu tenho amigos assim que cresceram comigo e já estão nesses ramos, então eles me dão a parte da verdade de como acontece assim, porque a gente não... sociedade, a gente não entende exatamente como funcionam as leis, como é o protocolo disso, daquilo, outro. Então, quando essas pessoas que estão dentro daquilo ali te falam mais ou menos como funciona, tu diz assim, é uma coisa muito mais organizada e menos esse oba-oba que o povo pensa que é. Então, por isso que eu me mantenho mais equilibrado nas minhas opiniões, não em cima do muro, não. Eu gosto desse cara porque daqui a um pouco ele é assim assado, e desse cara também que é um pouco assim assado. Eu não rotulo ele como meu clube de futebol, como a minha religião, sabe? Que é o que está acontecendo ali fora. E, infelizmente, com atos e coisas que passaram do ponto de aceitar aquilo ali, e infelizmente é algo que ainda tem muito a evoluir. Mas é interessante ver isso, né? Porque às vezes a gente tem também essa visão que alguns jogadores não gostam de... É sobre se posicionar, mas também, que nem tu disse, ter o direito também de não ter que abraçar uma bandeira específica. Hoje em dia é muito isso, né? Não se posicionou, já é um posicionamento, porque concordou, porque discordou. Então é uma coisa que é interessante ver. Voltando um pouquinho pro futebol, sobre Inter, você falou, está para iniciar um gauchão, né? Tem uma Libertadores da América, tem uma Copa do Brasil, tem um Campeonato Brasileiro. Eu quero que tu fale sobre essa expectativa, né, de iniciar uma temporada efetivamente com todos esses desafios. Tu participou de uma Sul-Americana que o Inter tinha, né, uma expectativa muito grande. E para além da tua expectativa, eu quero que tu fale uma coisa assim, que o torcedor eu acho que tenha curiosidade. Tu olha para o lado, tu vê o Grêmio contratando o Luis Soares, tu vê outros atletas chegando ali, tu vê algumas saídas do Grêmio, algumas saídas do Inter. Como que circula dentro do vestiário essas entradas e saídas, independentemente de... É uma coisa que é conversada, pauta debate, pauta conversa, porque a gente sabe que aqui, infelizmente, a política também é assim, mas mais do que a política, o nosso dia a dia aqui em grupo de WhatsApp, em conversas de bar, ele circula muito sobre Inter e Grêmio e é uma gangorra, né, eterna. Ainda que às vezes a gangorra esteja um pouquinho mais moderada, mais equilibrada. Tua expectativa
e a sensação, ou as conversas e o olho ali no rival, que acaba sendo, pelo menos nesses primeiros meses, né, quando tu tem somente o gauchão, ser o principal foco? Bom, primeiramente vou tentar ser um pouco breve nessa parte, até porque são contextos diferentes das duas equipes nesse momento. A gente manteve uma base forte do ano passado e o co-irmão, ele vem de uma outra situação onde ele está remontando muito a sua equipe. Então é natural que ele contrate mais, e até pela contratação de peso que fizeram, é bom para o futebol gaúcho. Eu espero sempre que os dois estejam bem, mas prefiro e quero muito que o meu time esteja sempre melhor. Porém, pelo pequeno país que a gente tem aqui, que é o Rio Grande do Sul, os dois precisam sempre lutar pelas primeiras e grandes coisas no país. E sempre disse isso nas entrevistas pelo Internacional, que estar nas primeiras colocações para mim era algo normal de o Inter estar. Pedro, conseguimos mais uma vitória. Isso aqui é normal, é o mínimo que a gente tem que dar de volta ao torcedor. E o outro lado também tem essa exigência. Pela diferença que a gente tem sobre tudo que é mais acessível para o eixo Rio-São Paulo, a gente sempre está numa luta diferente, porque a nossa logística para jogar é diferente, a nossa malha aérea não é tão favorecida aqui, né? A gente tem muito mais dificuldade de manter um grupo sempre em alto nível, porque a gente viaja mais, a gente tem um deslocamento muito difícil em comparação ao próprio eixo Rio-São Paulo. Então são aspectos e momentos diferentes das duas equipes na montagem das equipes, e a gente tem um departamento muito competente que é o CAPA, a gente tem um presidente também que é muito profissional com a sua equipe, e cuidando, só falando do nosso lado, ali as coisas são feitas com responsabilidade. A gente sabe que o externo, na rede social, ela sempre chega até nós, que as contratações, tudo sendo feito com profissionalismo na sua hora, está sendo feito da forma correta. Então, confio muito nas pessoas que estão ali com a gente tem uma comissão técnica muito competente, um grupo muito qualificado, e com certeza quem chegar vai chegar para agregar, e a gente tem um ano muito desafiador, como tu citaste antes, um ano onde a gente pode fazer uma média de mais de 60 partidas se a gente conseguir chegar em todas as competições, e já começa um gauchão muito disputado também, onde a gente está alguns anos sem ganhar. A pressão está do nosso lado, a gente quer dar ao torcedor um início de ano de conquistas, e com certeza o gauchão passa por isso, e a gente está muito preparado para esse ano, sem dúvida nenhuma. E, obviamente, eu imagino que é um objetivo de cada vez, né, claro, e tu falou sobre estar em casa, estar perto da tua família. Hoje a tua ambição é o gauchão, é o primeiro título para, digamos, que abria uma retomada de títulos no Internacional perto da tua família. Tu já imagina isso? Tu falou lá no início, tu sonhava com fazer um gol e correr para a torcida. Isso já aconteceu. O teu segundo sonho qual é? Cara, não pode ser diferente do que em quase todos os lugares que eu passei, que foi ser campeão, foi entrar para a história do clube de alguma forma, onde eu fiz gols em finais, onde eu conquistei títulos, onde eu participei de competições importantes. E não pode ser diferente aqui no Internacional. É um objetivo muito grande que eu tenho, é um primeiro grande objetivo que já é o gauchão, e as outras competições a gente tem totais condições de chegar. São difíceis pela concorrência dos adversários, mas a gente tem um planejamento, a gente tem uma base que se manteve, e tudo sendo feito com profissionalismo, a gente tem grandes chances de conquistar. Não tenho dúvida nenhuma que eu e os meus companheiros, eu quero muito ser campeão pelo Internacional. Eu preciso disso na minha carreira. É mais um sonho que tu falaste antes, que eu posso conquistar, e eu quero dar esse sonho para mim e dar também ao torcedor, porque eu também sou um deles. Por mais que eu deixo muito claro que eu sou um cara muito profissional, eu sou um cara que em todos os lugares me dediquei, aqui não é diferente. Eu tenho essa parte que ela não é só um plus, ela é uma responsabilidade muito grande, porque se eu jogo mal, eu entro dentro da minha casa, tá o meu tio, tá o meu sogro, tá as pessoas, né, que vão ser os primeiros a me cobrar. Fora a minha autocobrança, que eu sou um cara muito chato comigo mesmo. E por isso que cheguei até onde eu cheguei assim, e não vai ser diferente que Internacional, com muita entrega, com muita dedicação. A gente sabe, né, de todo o foco que tu tens, né? Isso é muito transparente desde a tua performance dentro de campo, como também em todas as tuas declarações, mas tu citou durante o início da conversa que tiveram sondagens durante o período, antes mesmo de tu vir no Inter, para tu vir para cá. Tu pode falar os clubes que foram, e durante esse início de ano, ou troca de temporada, dizemos assim, alguns
jornalistas, enfim, notícias percorreram sobre um possível interesse de outros clubes, dentre eles, inclusive, a possibilidade de uma ida para o Flamengo. Chegou alguma coisa? Não chegou? Antigamente, o que havia chego? Antigamente foi praticamente os mesmos principais, por respeito também às pessoas que estavam envolvidas antigamente nas negociações, não vou citar, mas eram equipes do primeiro escalão, dos top 5, primeiros 7 clubes daqui a pouco do Brasil, se a gente fizer uma escala ali. E agora o que aconteceu foi algo natural do mercado sempre ventilar os jogadores que estão bem. A gente foi uma equipe que se destacou, não só eu como meus colegas, atraíram os olhares de outros clubes. Isso foi algo muito natural. Passou um pouco do ponto porque eu fiquei um período sem agente, trabalhei 10 anos com o mesmo agente e voltei para o Brasil sozinho, e não tendo agente naquele período, muitos me ligavam e falavam: Pedro, tal clube, tal coisa, mas são coisas informais que não eram oficiais. E aquilo vaza para a imprensa, se torna uma situação diferente. Até por ter chegado sem holofote, ter chegado sem grandes comentários. Normalmente a indesconfiança que aconteceu era porque não me conheciam, isso é natural. Por isso que também, quando aconteceu do Pedro jogar bem, as outras equipes ventilaram coisas, mas oficial não chegou nada. Não chegou nada, até porque te cito que 2 grandes clubes me ligaram diretamente para mim e eu consegui agradecer o convite. Muito obrigado pela ligação, mas quero permanecer no Internacional. E não vazou para a imprensa, porque foi diretamente com diretores dos clubes. Então, para te ver que às vezes tu consegue até não externar certas coisas, preservando o teu nome, preservando o teu clube, não criando uma visão externa do torcedor, dizendo: o cara agora... Até porque se fosse questão, vamos lá, financeira, eu tinha um desenho diferente de contrato lá fora, onde eu abri mão de certas situações financeiras para poder estar aqui. Isso todos sabem ali do clube. Então, se fosse pela parte financeira, por ir para outro grande clube aqui do Brasil, não seria todo aquele planejamento que eu tinha feito ali atrás. Então, se agora eu me pus num patamar diferente dentro do clube, é pela minha performance dentro do campo. Não porque o Ciclano e o Beltrano me ligaram, ou porque teve comentários no canal ou no rádio que o clube me queria. Não, eu quero ser valorizado pelo que eu fiz dentro do campo. E é isso que eu acho que a gente tem uma transparência ali com o presidente, com o agente que eu trabalho agora, que se o clube achar justo e achar mérito, mexer em alguma coisa no meu contrato, é porque eu fiz dentro do campo. E ponto final. E o objetivo, então, a gente falou sobre um encaminhamento para o encerramento de carreira, mas com 32 anos, hoje tu tem, pelo menos, dá pra gente jogar ali no mínimo uns 4, 5 anos de alta performance ainda. Tu vislumbra uma continuidade no Inter? A gente sabe que né, como tu mesmo falou, tu teve uma grande temporada e naturalmente outros clubes demonstram interesse. Mas hoje a tua vontade é de fazer uma história como um cara que há pouco tempo estava contigo ali, o Tyson, que veio num período, né, diferente, mas teve uma história muito grande ali, e mesmo nesse período teve aquele gol no Grenal, que acaba sendo também importante para uma permanência de Inter na elite, para até o encaminhamento de um rebaixamento do Grêmio. Passa por ti também fazer algo que ultimamente tem sido cada vez menos comum, que é construir um espaço, uma consistência no Inter por um período um pouquinho mais extenso? Olha, do que depender de mim, do que depender do Pedro profissional e do Pedro também torcedor, com certeza quero permanecer muitos anos no Internacional. Porém, isso não depende só de mim. Depende da minha performance, depende de tudo que envolve o clube internamente, a responsabilidade que o clube tem também com os contratos, com tudo. E digo alguns anos, quem sabe ainda, porque também me profissionalizei com 19 para 20 anos, então eu já tenho uma estrada longa e, como eu te disse, o corpo ele já vai te pedindo uma atenção diferente, e eu quero poder fazer ainda alguns anos em alta performance, até onde o corpo aguentar ou até onde a performance de falar: olha, tá bom, eu não quero que me parem, eu quero parar no momento onde eu achar válido aquilo ali, e penso que a gente tem tudo para fazer essa caminhada longa ainda. Como às vezes tu escuta algum comentário do externo: vai renovar? Eu não preciso renovar no momento que eu tenho um contrato até metade de 2024. O que a gente está conversando com o clube é uma extensão, alguma situação diferente pela performance que eu tive, né? Não pelo externo, e sim pela justiça, se o clube achar de mérito disso. Confio muito nas pessoas internamente, confio muito no presidente, pelo que ele fez, por
por ter apostado num jogador desconhecido, por ter me comprado, por ter me adquirido naquele momento lá na Turquia. Eu sou muito grato isso a ele, e não digo aqui, digo isso sempre na frente dele. Não é demagogia, não. Então, confio nas pessoas que estão lá dentro e também confio muito no meu agente, e se for algo positivo das duas partes, isso vai se estender. De minha vontade, eu quero estender muito, em muitos anos isso. Certo, a gente teve algumas perguntas que o pessoal mandou aqui pra nós. O Jamaica Underline 33 Underline, os caras botam cada nome, né? Ele perguntou o que tu projeta pro ano, qual o teu maior sonho, tu já meio que comentou sobre isso, né? Sobre os teus objetivos aqui no Inter. O Matheus Neves perguntou se tu sofreu racismo na Europa ou na Ásia por ser brasileiro e como é o racismo no futebol dos países que tu jogou. Não racismo, na verdade eu recebi preconceito. Preconceito. Em alguns lugares que se encaixa no racismo. Uma xenofobia, que deixe assim, bem claro, sabe? Eu não vejo o racismo só na cor, sabe? Eu vejo o racismo em muitas coisas que externamente passei em países diferentes também, onde infelizmente é algo que o ser humano ainda precisa evoluir muito, sabe? Mas sempre lidei com muita tranquilidade, sempre tentei mostrar quem eu sou também como pessoa, não só como jogador. Em todos os lugares que eu passei, eu deixei a porta aberta. Eu passei por cima disso e mostrei que eu sou o mesmo guri lá do interior, porém eu usei tudo que a vida estava me dando de oportunidades. Eu falei, não, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ser um cara que sabe falar sobre outras coisas. Porque às vezes tem aquele cara daqui um pouco que é humilde, que saiu lá do interior, ou saiu da favela e ele não conseguiu lá com 30 anos falar, dar uma entrevista, quem sabe. Não, é porque eu saí. Cara, mas tu teve daqui um pouco 10 anos de experiências, cara, tu não pegou nada pra ti, tu não evoluiu nada. Então aquela desculpa já cai por terra. Sabe, eu acho que tu teve tantas oportunidades daqui um pouco na carreira, usa aquilo. E eu usei as pessoas de uma forma positiva, dizendo de que eu era curioso, eu queria saber onde é que eu estava, eu queria um pouco da cultura, eu queria também mergulhar na língua. Eu tenho algumas culturas e línguas onde eu pude carregar amizades até hoje, onde eu posso dizer Quantos idiomas hoje que tu fala? Cara, eu enrolo bem no inglês, eu entendo um pouco do alemão, do italiano, falo um espanhol bem fluente, francês eu me viro super bem. Então, eu pude, em todos os lugares, como eu disse antes, fazer com que a esponja viesse para mim e ter cultura para poder depois não ter histórias para contar, poder ligar pro meu amigo lá na França, poder ligar pro meu amigo lá na Grécia, na Turquia, e poder falar sobre não só futebol, sobre minha família, sobre minha vida. E isso se encaixa muito no que ele falou ali. Claro, a gente teve aqui o Thiago Furg, mandou o Inter, né, prestando um apoio. O Hermilo Dreves perguntou se tu ia nos bailões de Santa Cruz e Candelária e como conheceu os caras do Rainha Musical. Cara, eu sou criado no interior, então foi uma das primeiras culturas que eu tive a conexão, que foi o bailão. Antigamente se chamava bandinha, agora é o bailão, né? Tá moderno. Mas com o passar dos anos eu comecei a fazer amizade com aquela dupla sertaneja, com aquele cara do pagode, com aquele cara do funk lá, que joguei com cariocas. Então a minha playlist ela é bem variada. Porém, o bailão é muito do interior e o Rainha Musical a gente se conhece há mais de 6, 7 anos, que a gente tem um grupo ali com os caras gostam muito de futebol. E eu, com alguns amigos meus, gosto muito de música, não só do ritmo, mas de música animada, que é o bailão. Então, quando eu voltei pra cá, foi tudo tão espontâneo de mandar um vídeo antes do jogo. Tô metendo um bailão agora aqui, mas vou ter que desligar o telefone porque eu vou pro aquecimento e aí aquilo ali os meninos vão. E a rede hoje, ela, tanto pro negativo e positivo, ela vai rápido. E eu pude usar a parte positiva daquilo ali, transferir pro torcedor curtir. Eu sou o cara que usa daquela parte de fazer meu gol e comemorar a semana toda. Quem vai falar e quem vai curtir é o torcedor. Mas tive que surfar aquela onda, não teve como... Falou que foi o Maurício que vazou esse vídeo? Foi o Maurício Lima, meu grande amigo, ele botou no grupo dos meninos lá, e foi bem quando eu fiz o meu primeiro gol contra o Flamengo. E não imaginava que daria todo aquele... Ali só mostrou o quanto o nosso interior, e até aquela pessoa daqui um pouco da cidade, que ela tinha um certo preconceito, mas esse tipo de música. Ela começou a olhar diferente e falou, não, cara, por que eu não posso escutar essa música? Aí eu tenho muitos amigos DJs, o meu irmão que mora ali em Canoas, ele é amigo de um DJ, ele chega na balada assim, no intervalo da banda
o DJ tá tocando guardanapo ali, que é um bailão. Então tu vê que acabou aquela frescura, acabou aquele mimimi de toca um funk, toca um pagode, mas toca um bailão também. Então, pra quebrar um pouco daquilo ali, indiretamente a gente acabou ajudando a turma ali do bailão. E é legal, né, isso, porque tu e o alemão é de Santa Catarina, né? Mas, enfim, ele tem uma identificação também de sulista, assim, né? Sim. E vocês são dois caras... O pai dele é gaúcho também. O pai dele é gaúcho. São dois caras que resgatam isso também. A gente fala sobre jogadores identificados com o clube. Tem o do Alessandro, claro, que tem uma identificação gigantesca com o clube. Mas tem também, às vezes, a ausência desse cara, desse gaúcho mesmo. Desse cara que foi na arquibancada, né? Como o Tyson foi um cara assim. E é bacana tu ver que tem uma movimentação também nesse respeito, né? Exatamente. Aqui a gente teve também... tem uma cornetinha, como sempre, que o Nicolas Michael pergunta se ele já fez gol em Grenal. Tem que jogar um, né? Tem que jogar um, né? Tem que jogar um. Aqui o Bernardo Reichert perguntou: pergunta o que ele come no verão, já que não tem bergamota. Juro, faz essa. Ele perguntou porque você quer saber o que... Ficou na cuca aí, né? Na Já cuca. que não tem... Boa. Uma boa pizza, né? Uma boa pizzinha de Toscana e Marguerita, mas ele gostou do queijinho também. Depois quando nós Estamos devagar, aqui, estamos devagar. É, muito papo A aqui. pré-temporada tem muito controle de percentual. É, né? Não dá mas pra ir depois, muito além. quando desligar a luz da câmera, a gente... Mata aqui, esperando mais um aqui que nós chamamos. E essa coisa do guardanapo, que nem tu falou, foi uma coisa muito natural. Sim. Passa por ti daqui a pouco uma nova música, brincar com alguma coisa nesse sentido? Já tem alguma conversa? Foi muito, cara, isso foi tão sem querer e se tornou até nos veículos de comunicação do centro do país, vincularam tudo aquilo ali. Existe também o viés das coisas negativas, daqui a um pouco tu perdeu um jogo, mas a gente viveu tantos momentos bons que foi quase só momentos bons e poucos momentos de tensão. A gente sabe que tem o outro lado da moeda também, vai ser a flauta do que vai usar aquilo no momento, então a gente sempre brinca, alemão, usar aquilo ali e transferir para o público, né, curtir o momento, mas não deixar de surfar a onda. E por que eu não digo não deixar de surfar a onda? A gente vive um mundo hoje, não só futebol, de muito mimimi. Não pode falar nada, tu tem que ter cuidado com tudo. Então agora que surgiu algo espontâneo, algo popular, cara, eu visto a camisa do time do Clube do Povo, uma música do povão. Pô, combinou assim, de uma forma, se tivesse planejado, a gente brinca, eu e o Maurício, não teria dado tanto certo. Então, de pensar em planejar outra música, cara, não sei. Eu acho que essa aí vai ficar durante um tempo ali, vai nos acompanhar nesse ano e eu tenho certeza que eu vejo o torcedor, ele gosta dessa proximidade que nos dá a cultura gaúcha, porque o baile aqui, ele é uma cultura gaúcha. E tem também a parte ali do vaneirão, da parte dos caras da banda, os tradicionalistas, que eles também estão vinculados nisso. Semana passada eu postei uma foto na rede social de final de ano com as minhas camisas e postei uma música do Sandro Coelho com o Luiz Cláudio, que é andei, sonhei, me deu saudade, para minha terra eu voltei. Eu podia ter usado várias frases, uma frase que... Eu botei uma frase de uma música gauchesca, sabe? Então, de uma forma, mais uma vez, espontânea, porque falei pra minha mulher, vou botar o que nessa legenda aqui? Obrigado, 22... Aí pensei naquilo ali, que é uma música que eu gosto, e mais uma vez, indiretamente, tu vai ali e valoriza quem é da tua terra. Eu tenho muitas histórias aqui para te contar da França, da Grécia, vivi entre gregos e troianos, Grécia e Turquia, mas estar aqui e poder viver, conviver novamente com essas coisas, para mim é algo muito legal. Eu nem imaginava isso quando cheguei aqui, te confesso que eu falei assim, eu miudinho, vou jogar minha bola, preciso mostrar para esses caras quem eu sou. Nos primeiros jogos eu não estava conseguindo, eu estava no banco, entrando em alguns jogos, os caras falaram, tu é colorado, mas tá quebrando a bola, vem para arquibancada aqui com a gente. Eu falava, caraca, preciso mostrar quem eu sou. E depois, acabar o ano daquela forma, sendo um jogador importante para o meu time, ajudando os meus colegas, sendo um dos protagonistas, para mim foi um motivo de muito orgulho viver o que o futebol estava me dando e que o externo estava me dando. E a gente estava aqui em off, já conversamos sobre um amigo que a gente tem em comum, que é o Rafael Lacerda, hoje treinador do Amazonas, né? Professor já gravou aqui Lacerda. Professor agora. Vocês chegaram a jogar junto no Caxias? Jogamos no Caxias. E ele contou, ele sempre nos conta muita história, sempre tá uma churrascada lá na casa do meu tio, Rodrigo, lá, né? Com o pai, com outra turma que tá sempre reunida lá. Ele contou que tu é bom, eu sei que tu não quis falar lá no Duda, mas ele sempre fala que tu é bom nas imitações. Tu é bom nas imitações. E tu já falou também que sobre estudar pra ser treinador. Pro teu futuro, passa pela tua cabeça
além de trabalhar com o futebol sendo treinador, sendo diretor executivo, sendo empresário, sendo, enfim, inúmeras opções, também a parte da comunicação, por ser um cara bem articulado, por ser, a gente vê vários caras emergentes também como comentaristas, e hoje eu cito um cara que eu passei a admirar ainda mais, já admirava como jogador, que é o Pedrinho, um cara que tem feito um grande trabalho. Também e tantos outros que também, né, tem feito um trabalho bacana. E eu acho legal essa ascensão. Eu vejo que eu sou jornalista, mas eu não sou corporativista no ponto de que, não pode um jogador fazer. Não, cara, eu acho que se tu é bom, se tu é competente, tu vai ter espaço e tu tem que tentar cavar de alguma forma isso, né? E esses dois pontos te atraem num futuro ainda distante? Bom, sobre as imitações, sobre essas coisas da minha parte íntima, isso realmente eu faço quando eu tô com os meus amigos, naquele momento de lazer, muito por respeitar ainda a profissão que eu exerço e por respeitar o profissionalismo que eu não só quero passar uma imagem, eu sou essa imagem profissional. Então no lazer a gente brinca muito porque é aquilo, eu cresci estudando rádio, então... Sim. E são os caras do rádio. Não tem como não, eu já encontrei vários que me entrevistaram e aí desligar o microfone tem aquele patrocínio que tu falava na década de 90 e tal, e o cara olhava assim, cara, sabe, essa é a minha parte do que eu cresci com aquilo ali. E fiz algumas coisas já, alguns cursos durante a pandemia, alguma coisa já especializada indo para o campo, com um pouco mais gestão também. E a parte da comunicação eu não via com os olhos que eu vejo agora. Porque eu cheguei aqui e vejo que eu tenho daqui um pouco algo a explorar também. Não só porque se comunicar bem, é porque gosto também de estar falando sobre futebol e sobre as coisas que giram no futebol. É algo que eu quero explorar, se eu tiver a oportunidade, quero me preparar, porque não é só tu falar bem, tem que estar preparado, tem que ser profissional, respeitar quem é da área também. Daqui um pouco, se me preparar, é algo que eu posso explorar, a comunicação, sem dúvida nenhuma. A gente fala sobre futuros distantes, né, e a gente tem uma provocação aqui no Olhos Papo, que é o nosso quadro intitulado Olha Isso. O Olha Isso, ele inicia, eu acho que tu pegou um pouquinho o Potter falando sobre isso, ao final o Olha Isso, geralmente ele iniciou no nosso projeto com indicações, em que as pessoas indicavam séries, livros, filmes, experiências, viagens. O Bagé citou que as pessoas façam terapia, vão ao psicólogo. Inúmeras foram as indicações de que vieram aqui. E eu pensei que tinha um momento para ser mais filosófico, assim, né? E aí eu trouxe essa provocação para que as pessoas comentassem sobre um desejo, entre aspas, póstumo, de uma lembrança que tu queira deixar. Não aquela coisa que jaz não sei quem. Mas o que tu quer que, tipo assim, olha só esse cara... O que tu quer que permaneça aqui no momento que tu não estiver mais aqui, pelo menos nesse plano, não sei no que tu acredita, enfim. Bom, me pegasse de surpresa com essa questão e com esse fato, mas algo importante que eu queria deixar, e eu peguei essa parte do Potter, eu não vou ser tão fundo de chegar lá em 2090, porque eu tenho um plano de viver até o 100, né? Eu sempre brinco com a minha mulher, eu quero ir até o 100. Até o 100 dá pra chegar. Antes eu tô decepcionado. Então, sou um cara também de muita fé e cresci sem aquela fé de ter um padre dentro da minha família. Não tinha ninguém. Era simplesmente a minha avó que me ensinou as coisas básicas, e a fé vai muito mais do que a tua religião. E digo mais isso porque eu convivi em outros países onde eu convivi com muçulmanos e daqui a pouco a gente tinha uma imagem deles aqui diferente do que realmente eles são, do que realmente está lá dentro do Alcorão, que tem similaridade com a Bíblia, tem um judeu. Então, o complexo de toda a religião na minha vida, ela anda muito assim comigo, e eu era um guri desde os meus 6, 7 anos, fui criado pelos meus avós, então a minha avó pedia para eu rezar e daqui um pouco ela não falou mais sobre aquilo e eu continuei rezando e rezo até hoje. Eu não vou dormir sem fazer a minha oração. E às vezes acontecia algo errado comigo na escola, ou no futebol ali na escolinha, e eu falava assim, eu brigava com Deus, eu não falava mais com Deus. Não vou mais falar contigo, hoje eu não vou rezar mais. Passava 2 dias, eu falava assim para mim, acho que eu vou ter que voltar a falar com Deus, que eu não estou conseguindo. Então já criava algo dentro de mim, mais forte sobre a fé, sobre o sentido da vida. Eu não consigo aceitar de que a gente veio de uma explosão. Existem tantas coisas perfeitas no ser humano e na natureza que tu vai pensar assim, numa explosão, tudo é tão perfeito, tudo é tão certinho, tudo tem sentido, a vida tem sentido. E a fé, ela vem em algo
assim, no interior do nosso ser humano. E olha que eu tenho muito amigo ateu até. E a gente tem conversas, assim, bem agradáveis, porque não quer dizer que o cara não acredita em nada, é que ele não tem princípios, né? E completando aquilo que tu estava falando, o que tu queria deixar, eu queria deixar uma imagem de que eu fui algo, obviamente, além de um jogador de futebol, alguém que plantou o bem, um cara que foi do bem, tá? Que ajudou o próximo. Não aquele cara daqui a um pouco que foi numa igreja todos os dias da semana, mas quando ele tinha que dar um bom dia pro porteiro do prédio dele, ele não dava e ainda xingava o cara. Aquilo é ser do bem. É os pequenos atos que tu tem no teu dia a dia. Ser uma pessoa que ajude o próximo. Não é ajudar pegando aquele R$2 e dando ali na sinaleira, não, cara. Não é. É sendo um cara do bem, é sendo um cara fazendo as coisas corretas. Eu não sou perfeito, já fiz muita cagada na minha adolescência. Sou casado há 12 anos com a senhora Rafaela ali que está nos assistindo, já fiz as minhas cagadas. Mas eu sempre tive um princípio de ser um cara do bem, de plantar as coisas boas da vida e dar o bom exemplo, não só para essa gurizada, essa geração que está chegando. Porque às vezes quem aprende contigo são os mais velhos. Eu aprendo com os mais novos às vezes. Isso é o legal da vida. Continuar a aprender e plantar o bem. Eu quero ser aquele cara lembrado, obviamente por ser um bom jogador de futebol, quero que os caras falem que eu fui um jogador bom, mas que eu fui uma boa pessoa também e que eu deixei coisas boas aqui na Terra. Isso, sem dúvida nenhuma, até o final da minha vida eu preciso completar esse ciclo assim. Perfeito, Pedro. Muito obrigado por ter trocado essa ideia, por ter vindo. Sei que já tá, essa pré-temporada é judiada, né? Treinamentos intensos, preparação para a temporada. Obrigado por ter tirado um tempinho para trocar uma ideia com a gente aqui, ter vindo aqui até São Léo. A próxima vai ser, de repente, numa churrascada aí com o Lacedra, quando tiver aí de férias. Pode cobrar ele, hein? Pode cobrar. E aí, então obrigado mesmo por ter vindo aqui, obrigado por ter... Agora a gente vai fechar as câmeras, vamos apreciar um pouquinho mais essa pizza do Galeto do Marquês, um dos nossos apoiadores, juntamente com a ATP Global. Então a gente fica muito feliz numa retomada de projeto nesse 2023 com 2 apoiadores tão grandes e que acreditam no nosso projeto, que acreditam em tudo isso que é feito com muito amor e muita dedicação. Todos nós temos outras obrigações, outras atividades em paralelo, e essa aqui, apesar de ainda não ser a principal, pelo menos no meu peito aqui e na minha dedicação, ela é a principal, e eu sonho com que isso aqui vire, e nos deixa muito feliz ver marcas e pessoas, principalmente, né, que acreditam nesse nosso projeto. Pedro Henrique, obrigado a todos vocês que estiveram até aqui, e como eu sempre digo, quem veio até aqui não tem desculpa, se inscreve no canal, dá o like, ativa a notificação para receber a mensagem no seu celular quando tem conteúdo novo, e por favor, todas as segundas-feiras, a partir das 20 horas, vocês sabem, vídeo novo no nosso canal. Até semana que vem. Pedro, um grande 2023 para ti, a toda a tua família, a todos os jogadores do Internacional, enfim, todos os atletas. Valeu, até semana que vem. Tchau, tchau.